Falando de Livros. Eu converso com Lino de Albergaria. Ele é escritor, mineiro, tradutor e editor. Formou em Letras e Comunicação, com mestrado em Editoração na Universidade de Paris. É doutor em Literatura e Língua Portuguesa e também já fez várias traduções de originais franceses. Escreve principalmente para o público infantil, juvenil, sobretudo para pré-adolescentes. E ele é autor de vários livros. Hoje eu converso com ele sobre Quando Eu Acabar de Crescer, um livro publicado pela FTD Editora. Bom dia, Lino. Bom dia, tudo bem? Grande prazer em falar com você aqui. Que história comovente essa, viu? Obrigado. Você é um escritor de muitos livros, uma trajetória bem fundamentada. Queria que você contasse pra gente como é que começou tudo. Desde lá do seu curso de letras e de comunicação, depois passando pela editoração também. Pois é, foi uma história que deu algumas voltas. Porque eu sempre gostei de ler, né? Sempre fui um leitor, foi o que me levou a estudar letras. É principalmente isso, né? E na verdade eu só fui provocado a escrever quando eu fui fazer o curso de editoração. Que eu pensei, né, em publicar, me dedicar aos livros de outras pessoas. E eu estava na França e fui fazer estágio, né, em editoras de livros infantis e numa editora que era uma editora de revistas. E eles me descobriram e pediram para que eu pesquisasse, né, livros de folclore, né, histórias para crianças brasileiras. Olha só que interessante, uma tarefa que com certeza era interessante e aí você se descobriu também. Sim, e aí eu comecei a reescrever, né, histórias brasileiras para essa revista. Porque estava traduzindo para o francês, não é isso? Eu falava em francês, fazia uma versão, né, do português para o francês, mas elas eram gravadas. E as pessoas, né, as redatoras da revista lá, reescreviam essas histórias em francês. E aí foi que eu comecei a me tornar um autor, porque uma outra revista pediu histórias assim inéditas quando descobriu que eu era, né, um brasileiro, achou interessante fazer um número com autores de vários lugares do mundo, e então eu escrevi também, provocado por eles, 2 historinhas infantis, mas aí já eu criando, né, histórias de crianças contemporâneas, não tinham nada mais a ver com aquelas histórias folclóricas. E quando você era criança, o que é que você lia? Quando eu era criança eu lia Monteiro Lobato, principalmente. De autor brasileiro, era o autor, né, que existia. Era o que a gente tinha de melhor, né? O que a gente tinha e que era o melhor. A gente teve a sorte, né, de ter esse autor que eu acho que provocou a nossa geração, né, a escrever, a gostar de uma literatura infantil, porque a gente tinha um bom autor para ler. A ler e a escrever também, né? Os escritores hoje todos foram grandes leitores de Monteiro Lobato. Grandes leitores, né? A gente se diz filhos, né, de Lobato. Agora, vamos falar desse livro que é Quando Eu Acabar de Crescer, que é justamente para esse público que você tem mais livros, né? Os pré-adolescentes. O Beto deve ser um menino assim entre os 12, 13 anos, por aí, não é? Que é o personagem principal. Isso. Esse livro a ideia, né, me veio de ver, assim, observando um menino chegando. Eu faço muita palestra, né, em escola, de chegar assim mais cedo e ver um menino chegando com o pai, e ele despediu do pai antes de chegar na escola, né, eu entrei atrás dele. Então, sobre esse momento, assim, do adolescente, quando questiona, né, tanto a família, chega a ter uma certa vergonha, né, de ainda andar com os pais, né, que é um momento, assim, de que você tem que... Isso é comum, né, nessa idade. Querer ser independente e não querer ser mais criança. E aí vem toda a história do menino que mais ou menos rejeita o pai naquele momento. No caso, o Clóvis, que é o pai do Beto, é um careca, né? Isso. E uma pessoa que gosta de ser muito engraçada, tem muito humor, e ele não gosta, né, das graças que o pai faz. E é interessante quando você coloca a relação dele com o pai, também com a avó, e depois com a menina que leva para ele tantos brigadeiros, né, que é um docinho tão bom.
E aí realmente são todas as implicâncias, né, que a gente foi adolescente também, pré-adolescente, né, que a gente começa a ter, né, com as meninas, né, que estão paquerando, né, quando a iniciativa é delas, aí o menino, né, fala, nossa, não, está pegando no meu pé, não dá, né, e rejeita, com essa relação também com os adultos. Mas, na verdade, ele vai depois se ver que, na verdade, ele é muito parecido com o pai dele. Que é o que acontece também normalmente, né? Que é o que acontece normalmente, né? Vai ter depois um momento, né, que a gente amadurece e que a gente aceita, né? A gente parece tanto com a pessoa com quem é a pessoa que a gente mais rejeita na vida. E tem uma parte também que é muito legal, que é quando ele resolve estudar francês, né? E ele acaba tendo a professora de francês é colega da avó. Isso. E ele acaba criando uma adoração, né? Não sei se a palavra paixão cabe aqui, mas é paixão, na verdade. É uma paixão platônica, né? Sim, claro. Pela mulher mais velha. Muito mais velha, a professora de francês, né? Mas é uma mulher que representa uma coisa exótica, né? Ela vai dar aula de francês, ela parece uma artista de cinema. E aí ele vai ver que essa mulher também foi a paixão do pai dele. Pois é. Que é muito legal, né? A gente está contando a história quase toda, mas, Lino, eu acho que o que é mais interessante é pegar o livro e ler, né? Porque a leitura traz um prazer diferente. É verdade, né? E mesmo a gente contando a história, na hora de ler, né, os detalhes, né, a linguagem, os diálogos, é só no momento, né, da leitura que a gente pode degustar. É verdade. Agora, você disse aqui que como tem muitos livros dedicados a crianças e a meninos dessa idade, você frequenta muito as escolas e fala para os meninos como que é esse seu contato com seus leitores, como que você percebe esses meninos, essas meninas também. Eu acho que é uma grande chance, né? Porque a gente escreve, né, em silêncio, em casa, sozinho, e o momento que a gente descobre quem lê a gente. Né, ter esse encontro cara a cara, né, com o leitor é uma experiência muito boa e inclusive um treinamento, né, que você vai conversar com eles, você vai aprender um pouco a linguagem, né, do seu leitor e um ponto de contato que vai reverter, inclusive influenciar a sua obra. Sim, é essa parte mais que eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que você sente a recepção dos meninos, ou das meninas, dos adolescentes, em relação aos livros, à literatura, a essas histórias? É uma coisa surpreendente, porque as informações que a gente tem é que as crianças, os jovens, cada vez leem menos, né? Mas na hora que tem esse contato, eles são muito interessados na leitura, eles sugerem temas, inclusive eu até aprendi a incorporar, né, no meu texto várias coisas, né, do gosto do meu leitor, né? Não que eu vou ser uma pessoa que vai me deixar, né, conduzir pelo outro, mas eu tenho que encontrar um espaço, né, em que eu acho que escrever um livro, saber para quem, né, para aquela idade, a pessoa que gosta daquele tema, que tem aquele certo vocabulário, é um treinamento para mim, mas ao mesmo tempo eu vou escrever aquilo que eu gosto, né, não vou me deixar conduzir totalmente pelo meu leitor. Então eu tenho que encontrar, né, um ponto, um território em comum, em que tanto eu, né, me satisfaça como escritor e ele como leitor também. Até adequar a linguagem, né, da meninada que vai mudando todo dia. Adequar e não cair em certas armadilhas, né, eu não vou escrever em gíria, porque a gíria caduca, né, muito rápido, né, a gíria desse ano não vai ser, né, a gíria do ano que vem. Então, para o meu próprio livro não ser um livro que se supera rapidamente. Pois é, e você tocou num ponto interessante, porque tem muita gente escrevendo, né, para essa faixa de idade mesmo, e que às vezes a gente pega o livro, ele está todo numa linguagem que a gente que é mais velho já nem entende mais, de tão adequado que está. Você acha que essa literatura também vai passar como a gíria? Eu acho que essa literatura que é muito em cima do momento, ela vai ser descartada. Some do mesmo jeito, Some, né? Igual a gíria. Então, você tem que encontrar sempre o meio termo, né? De ser entendido, né, pelo seu leitor, mas de pensar que seu leitor também vai crescer e um livro tem uma duração em termos
que seria muito maior do que aquele momento. É um né? registro também de uma época, né? Também, apesar... mas a língua não muda tão rapidamente, né? Não muda. Uhum. Interessante isso que você disse. Lino, muito obrigado por conversar com a gente Obrigado. aqui. Eu acho o seu texto muito gostoso, assim. Eu acho que os meninos devem gostar demais mesmo de ler seus textos e entrar nas suas histórias, porque dizem muito da vida deles, né? É verdade, eu tento, né, falar o que interessa para eles. Isso, muito legal, muito legal. Muito obrigado também por conversar com a gente. Obrigado. Um abraço. Tem mais livros chegando por aí? Tá, tem um livro novo que chama Rua do Cerro Frio, número 13. Hoje que é o mais novo da editora Salesianas. Rua do Cerro Frio, número 13. Uma história mais de suspense, um pouco policial, um pouco fantástica. Ah, que é bom também. Grande abraço, Lino. Um grande abraço para você, muito obrigado. Eu conversei com Lino de Albergaria, mineiro daqui de Belo Horizonte, autor de vários livros, tradutor também. E ele é autor principalmente para um público de adolescentes, pré-adolescentes, público infantil e juvenil. Essa moçada que, quando pega um livro, adora e não larga nunca mais.